Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 8 de outubro de 2024, 21h06. Cheguei um pouquinho mais atrasada, mas é porque nós estamos em de oração. E hoje o dia foi um dia quente, né? Um dia estalando mamona. O Brasil hoje estalou mamona. Situação se apertando a cada dia, né? Quem tem um pouquinho de visão, quem tem um pouco de visão tá ficando alerta, né? Nós precisamos ficar alertas. Precisamos ficar alertas porque a palavra de Deus está se cumprindo. Boa noite, Leninha. A palavra de Deus está se cumprindo. E a situação está apertando e nós estamos começando a enxergar muita coisa que a gente não enxergava. Paz do Senhor, Jaque, graça e paz, Simone. Nós estamos começando a enxergar muita coisa que a gente não enxergava, entendendo? Porque nós vivemos um mundo, né, que estão globalizando, né? Mas existem territórios, né? E o território brasileiro hoje foi um dia de bomba e mais bomba, né? Eu hoje assustei com as bombas que eu vi soltando aí, né? Você fica assim, 1 hora sem pegar no celular, quando você vem, graça e paz, Marta, quando você vem, a bomba explodiu. Hoje foi assim, eu passei a manhã limpando aqui a casa e tudo mais. Quando eu liguei o celular, eu quase caí para trás, quase caí de costa, né? O nosso excelentíssimo, né, Malacheia, cortando seu vínculo, né, com o mito, né? Cortando o vínculo com o mito, assumindo o vínculo com como é que diz, o dono, né, do governo paulista e apoiando o governo do Senaqueribe, que é vermelho, né, apoiando um governo que dá chute no ventre. Que homem é esse? A pergunta que não quer calar. Será ele o falso profeta do Brasil? Irmãos, aquele para o Senhor, Larissa, Shalom, Viviane. Irmãos, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para vocês. Aqueles que ainda estão dentro das 4 paredes, vocês precisam tomar decisão. Eu vou dizer para vocês, boa noite, Alberto, seja bem-vindo, meu irmão, faz tempo que eu não te vejo. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Vocês que ainda estão nas 4 paredes, vocês precisam começar a decidir a vida de vocês. Hoje está nítido e patente que esse homem ganhou uma força tremenda. Esse homem ganhou uma força tremenda. E esse homem, pelo que eu estou observando, amém, obrigado. Não tem que agradecer, Alberto. Pelo que a gente está observando, esse homem será o falso profeta brasileiro. Nós temos aí, né, um careca que se veste de preto, que ele é o homem, né, que vai comandar as ordens do iníquo, entendeu? Ele tem pulso de ferro, né, ele gosta de sangue, ele gosta de ver as pessoas sofrendo. Ele tem todas as características do iníquo, né? Do homem que vai levantar. E são forjados na intriga, são forjados na fofoca. E o Malacheia, né? Fazendo, entendeu? De que o do Malacheia, Alberto, o Malacheia do que aconteceu hoje, né? Do que aconteceu hoje, o rompimento, né? O rompimento do Malacheia com o mito. E então prestem atenção,
o que é que no mundo, o que representa isso no mundo espiritual? Presta atenção. Esse rompimento aí está dando poderes ao Malacheia. Ele está ficando poderoso. O mito vai ser jogado de escanteio. Eu estou falando isso para vocês entenderem o espiritual. Onde isso vai parar? O Malacheia está pegando força, poder, junto com o carecão. Entendeu? Junto com o carecão. Presta atenção. Eu posso estar redondamente enganada, mas a minha visão está indo para aí. Vocês repararam que nessa campanha, principalmente São Paulo, porque lá da terra dele, ele já apoia um que faz parte do esquema, né? Faz parte do esquema e ganhou o que faz parte do esquema dele. Mas São Paulo tinha um que poderia atrapalhar o esquema, né? Pastor, pode se preparar, pastor. Você vai ver o que esse homem vai subir. Escuta o que eu tô te falando. Ele vai subir. E ele acusou esse de São Paulo de ser o chefe dos desigrejados. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. O 5º selo foi aberto esse ano. O 5º selo foi aberto esse ano. Escuta o que eu vou dizer. Eu posso estar até errada. Esse homem, ele está apoiando o Senaqueribe que está aí, que apoia um chute no ventre. Entendeu? Não, é um teatro, com certeza é um teatro. Mas é um teatro que nos mostra o que vem pela frente. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós não seremos perseguidos pelos de fora. Nós seremos perseguidos pelos de dentro. Qual é a bronca desse homem com os desigrejados? Porque aquele que é desigrejado como eu sou uma desigrejada. Não tenho vergonha disso não, eu tenho orgulho. Nós expomos as igrejas de 4 paredes, certo? Nós expomos o que eles trazem de errado. A gente expõe sem medo. Nós não temos, eu não me prendo por ninguém. Não me prendo por ninguém. Eu não tenho medo. Não tenho medo de comedor de arroz e feijão que nem eu, não. Eu tenho medo de Deus na minha vida. Então, o que a gente faz? A gente expõe pela leitura da palavra. A palavra condena eles. E eles não suportam. Eles não suportam isso. E isso vai haver uma corrida, meu irmão, para calar a boca dos desigrejados. Entendeu? Então estamos vendo os anticristos, como João disse. Exatamente, pastor. Aí você falou tudo. Aí você falou tudo. Vai vir o iníquo, né? O principal. Mas esses daí fazem parte da patota. E é o que esse homem está fazendo. Ele é aqui o falso profeta. Ele é o representante do falso profeta. Não é a rainha das prostitutas, não. Aqui no Brasil é ele o representante. Ele é o filho da prostituta, entendeu? Ele é o filho, né? Ele faz parte das filhas da prostituta. Mas ele está tomando o comando. Em vez de um de batina tomar o comando, não. Está indo um que é extremamente evangélico para o comando. Exatamente, precisa acontecer. Eles estão sendo expostos. Aliás, não está nem precisando fazer força de expor por fora. Eles mesmos estão se expondo. Quem tem ouvidos, quem tem olhos, quem tem tutano, capta a conversa, capta a situação que nós estamos falando. Entenderam? Vou dizer para vocês, ele é mais poderoso aqui dentro do que qualquer um que tem batina. Entenderam? Ele é mais poderoso que qualquer um que tenha batina aqui dentro, nesse momento. Nesse momento ele é. E ele está se fortalecendo. Ele está se fortalecendo. Entenderam? Então nós precisamos ficar alertas, né?
para as coisas que vêm vindo. E eu quero dizer para você que ainda frequenta esses lugares, tá na hora de você pensar na sua vida. Tá na hora de você ver que esses lugares que tem esse tipo de gente tem que cair fora. Sabe por quê? Jesus está para voltar. Eu vou fazer a mesma cronologia que eu fiz ontem, tá? Lá em Mateus 24, diz que quando a figueira, né, começasse a produzir ramos, né? Ontem eu não lembrava se ela estava florindo ou produzir ramos. Quando a figueira começar a produzir os ramos, é sinal que o inverno está indo. A culpa disso pastor, é o próprio povo, mas sabe que a culpa disso, na verdade, é um monte de coisa. Não sabe ler, não gosta de ler, começa na escola, né? Começa na escola, entendeu? E eles se prevalecem disso e aproveita. Então o povo só sabe o que eles falam. O povo não lê a Bíblia. O povo não sabe ler a Bíblia. O povo não sabe interpretar a Bíblia. É simples assim. Boa noite, Cleide. Entenderam? Aqui diz aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver sobre a figueira, né? Aqui, ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Presta atenção. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, não diz que ela vai dar flor e nem fruto. Sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo à porta. Quem está próximo? Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira. Aí você vai no Salmo 90. Moisés diz que uma geração é de 70 anos. 80, quando tem muito vigor. Nós já estamos em 75 anos da figueira. A figueira já deu folhas, entendeu? 75 anos das folhas de Israel, exatamente, a figueira. Falta aí 18, né? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nós já estamos, peraí, 70 anos. 71, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 76 anos da figueira. Então, quer dizer, faltam 4 anos para a figueira terminar o tempo dela. Irmãos, até 2028 é o prazo. Até 2028 é o prazo. Ah, irmão, já está colocando data? Não, eu não estou colocando data. Eu estou seguindo o que a Bíblia está dizendo. Eu estou seguindo aquilo que a Bíblia está falando. Se a palavra profética estiver certa, que foi em 1948, em Ezequiel 37, se cumpriu exatamente. Exatamente, está lá em Isaías, né? Uma nação que foi feita num dia só. Através do martelo de Oswaldo Aranha na ONU, Israel foi criada a nação de Israel. E vocês viram que a ONU está querendo tirar a nação de Israel? Vocês viram isso? Eles estão querendo tirar o direito de Israel viver? Vocês viram? Estão entendendo? Eles estão querendo tirar o direito de Israel estar naquela terra. Tá entendendo? Exato, porque o ajuntemos de que Adonai fará trazer todo Israel, toda a terra. Exatamente. Aliás, fará é trazer todo Israel. Presta atenção, meus irmãos. Eu acabei de ver um vídeo do Efraim, o Efraim colocou aí, achei interessante. Um americano dizendo que o Gutierrez pode ser o anticristo. Não sei, não acredito, mas faz parte da plataforma. Ele deve ser secretário do anticristo, com certeza é o secretário do anticristo. Então, meus irmãos, se 2028, pela profecia que nós temos em mão, como é que diz? É o limite, nós temos muito pouco tempo, hein? O Brasil está embargado agora através do ministro Múcio contra Israel. Pois é. Brasil contra Israel, né? Vamos clamar ao Senhor, porque nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos à vida eterna.
entendendo? E nós precisamos, irmãos, estar firmes. Coloca a tua vida em ordem, coloca a tua vida... Boa noite, Suzana. Coloca a tua vida em dia. Todo dia eu falo isso, mas é necessário, porque quando eu chegar nos portões celestiais, o Pai vai falar assim para mim: você fez o que eu mandei? Vai falar: fiz. Azucrinei o povo, azucrinei o ouvido daquele povo o tempo inteiro para todo mundo estar aqui. Azucrinei eles o tempo todo. O tempo todo eu disse para eles: vamos nos preparar, tá na hora de se preparar. Entendeu? Israel ganhou a licitação, mas ele vai impedir de Israel receber. E também o Macron já está impedindo deles receberem armas. Não sei se vocês viram. Já está impedindo eles de receber armas. É isso aí, Luciana, minha filha. Vou chegar lá no portão celestial. O Senhor vai perguntar. Eu vou falar: azucrinei o povo do jeitinho que precisava ser. Não gostavam, mas eu estava lá, azucrinando todo mundo. Exatamente, nós estamos desse jeito, gente. E a Marta falou uma coisa na reunião de oração que eu achei interessante. Que assim que fechar aqui, nós precisamos ir para a rua pregar. Assim que fechar as redes sociais, precisamos ir para a rua pregar. É isso aí, Luciana. Amém. Glória a Deus. Aí eu imagino. Eu imagino que até eu fico lembrando que eu falo demais. Até eu lembro que eu falo: meu Pai, Senhor eterno. Fofoca nunca mais. Fofoca, minha irmã, é a artimanha do falso profeta brasileiro. Por enquanto, só dele, né? Só dele não, né? De todos aí, né? Fofoca, intriga, né? Fofoca, intriga. Um pastor, né? Viver disso é para acabar, hein, gente? Vamos combinar, hein? Um pastor que se diz homem de Deus ainda diz que o Espírito Santo avisou para ele e depois ele confessa que ligaram para ele, mandando ele parar o Marçal. Eu creio que não. Não, Cleide, eu não acredito. Falta... É o seguinte, minha irmã. Se eles não forem evangelizados pela boca humana, serão evangelizados pelos anjos do céu. Não se esqueçam, tem 3 anjos que vão descer para evangelizar o povo. Não, porque o tempo já chegou. E a última coisa do tempo era o evangelho ser pregado a toda criatura. Você acha que essa telinha aqui já não chegou em todos os lugares? Claro que já. Através dessa telinha aqui, o mundo está sendo evangelizado. Entendeu? Através dessa telinha, o mundo está sendo evangelizado. Lá no Paquistão, não. No Afeganistão, as crianças ouvem o rádio pregando a palavra de Deus e elas ligam para a rádio perguntando aonde que eles encontram esse Jesus, tá bom? Aonde que eles encontram esse Jesus. Então eu não creio, o evangelho já está assim. Se por um acaso faltar alguém, o Senhor vai usar de sonhos, o Senhor vai usar como Ele quer, entendendo? O que nós temos que fazer é clamar ao Senhor, porque o mundo não estaria desse jeito se o mundo não tivesse evangelizado, entendeu? Exatamente, por isso não podemos reclamar. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paz, Mix, Max, sei lá. Acho que é isso. Charles, né? Charles, acho que é Charles ou Carlos, não sei. Mas é isso aí, meus irmãos. Vamos confiar no Senhor. Porque Jesus está voltando e não vai demorar. Colocar nossas vidas em ordem. Todo dia, meu irmão, faz uma retrospectiva da tua vida, da hora que você acordou. Charles, né? Obrigado. Vou decorar, Charles. Faz uma retrospectiva do que você fez no dia. Pede perdão ao Senhor. Até daquilo que você não sabe nem que você pensou direito. Nós temos que estar alertas. Alerta, alerta. Porque a trombeta vai soar. E na hora que essa trombeta soar, nós precisamos estar convictos que nós iremos com Ele. Amém? Mas é isso aí, meus irmãos. Todo dia a gente vai passando uma retrospectiva, né? Uma retrospectiva para a gente poder entender, né, o que está acontecendo.
o que está aí vindo. E nós vamos... exatamente, seja alva as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua botija. Amém, glória a Deus. Hoje eu escutei tanta coisa que eu agora estou esquecendo, mas escutei algumas coisas bem relevantes sobre a volta de Jesus. Mas eu vou escutar de novo e amanhã eu passo para vocês, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de ouvir pessoas que estudam a palavra, porque eu sou pequenininha no entendimento, mas eu aprendo muito com esse pessoal, aprendo muito mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos ler Amós 7. Isso tudo está acontecendo, serve para mostrar que não somos nada, somos salvos pela misericórdia de Deus, e não santarrão sem a graça dessa misericórdia, exatamente. Aquele que se acha santo, tá lascado, hein? Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Necessitamos da misericórdia do Pai todos os dias. Nós temos que estar na roda do oleiro, meus irmãos, todo dia. O vaso fica pronto no final da tarde, é colocado para secar à noite. De vez em quando ele trinca. De manhã vai de novo para a roda do oleiro, vai amassar, vai jogar água. Vai fazer outra vez. Não deu certo, amassa outra vez. Faz de novo. E é assim que a gente vai andando, tá bom? Mas vamos lá. Vamos ler Amós 7. Vamos aprender, né? Com Amós. Escuta bem isso. Eu tô lendo na versão da Bíblia de Jerusalém, tá? Assim me fez ver o Senhor Yahvé. Ele produzia gafanhotos, o Senhor produzia gafanhotos, quando começava a crescer o feno tardio. É o feno tardio, depois da ceifa do rei. E quando acabaram de devorar toda a erva da terra, eu disse: Senhor Yahvé, perdoa, eu te peço. Como poderá Jacó subsistir? Ele é tão pequeno. Então Yahvé compadeceu-se. Isso não acontecerá. Então, pelo clamor, presta atenção, o Senhor, na sua ira, produziu os gafanhotos para mandar na terra de Israel, para ver se Israel acordava para a vida. E Amós ficava desesperado e pedia: Pai, tem misericórdia. E o Senhor se compadeceu. E ele dizia: isso não acontecerá, disse Yahvé. Versículo 4. Assim me fez ver o Senhor Yahvé. O Senhor Yahvé intentava um processo pelo fogo. Este devorou o grande abismo. Depois devorou o campo. Nós vimos aí, né, o processo do fogo, lembra? Esses dias atrás aqui, nós vimos aqui no Brasil, processo do fogo. Vimos o processo da água, né? Nós estamos vendo isso acontecer, nós estamos vendo. Paz, Vânia. Presta atenção. O Senhor Yahvé intentava um processo pelo fogo. Este devorou o grande abismo, depois devorou o campo. Eu disse: Senhor Yahvé, para, eu te peço. Como poderá Jacó subsistir? Ele é tão pequeno. Yahvé compadeceu-se. Também isto não acontecerá, disse o Senhor Yahvé. Ele fazia e parava. Pela oração, pelo clamor de Amós, o Senhor tinha pena de Israel. Terceira visão, versículo 7. Assim me fez ver, eis que o Senhor estava de pé sobre um muro de chumbo. Shalom, paz do Senhor, Adriana. Não, chegou na metade. Eis que o Senhor estava de pé sobre um muro de chumbo, e tinha em sua mão um fio de prumo. Sabe o que é prumo, né? Aquele negocinho que o construtor levanta para ver se está alinhado o muro, né? E Yahvé me disse: que vês, Amós? Agora, Yahvé, o Senhor não castigou. Ele mostrou o fio do prumo. Quer dizer, ele mostrou a medida da justiça. E agora ele fala para Amós: o que você está vendo? E eu disse: um fio de prumo.
O Senhor me disse: eis que porei um fio de prumo no meio do meu povo, Israel, no meu povo Israel. Não tornarei a perdoá-lo. 2 vezes o Senhor perdoou. 2 vezes o Senhor ouviu a voz de Amós. Agora ele chama Amós e mostra. Eu coloquei um fio de prumo, eu coloquei algo que vai medir o pecado deles. E dessa vez eu não vou perdoar mais. Os lugares altos de Isaac serão devastados. Os santuários de Israel serão arrasados. Que santuários eram esses? Que lugares altos eram esses? Eram onde eles sacrificavam para Moloque. Sacrificavam crianças pequenas para Moloque. Sacrificavam moças para Moloque. Sacrificavam de tudo para Moloque. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Era o rei que ensinou Israel a sacrificar. Além de Salomão, do que ele já fazia, agora Jeroboão continua com a situação. Olha agora. E Amós profetizava para o povo isso. Amós mostrava. Amós estava mostrando o que nós estamos fazendo aqui, o que os desigrejados estão fazendo, trazer a palavra verdadeira. Amós também fazia. Amós era se Amós vivesse hoje, ele seria um desigrejado. Boa noite, Ana Paula. Entenderam? Se Amós vivesse hoje, ele seria um desigrejado. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Olha o que ele mandou dizer. Eu lembrei do Malacheia. Escuta isso. Amós conspira contra ti, no seio da casa de Israel. A terra não pode mais suportar todas as suas palavras. Estava incomodando ele. Estava tirando os tributos dele. Estava tirando os dízimos dele. Estava tirando a fina lã dele. Estava tirando os finos vinhos que vinham de fora dele. A trombeta que Amós tocava estava perturbando Amazias. Não tem desigrejado na Bíblia não, meu irmão, não tem. Mas nós somos chamados assim, por isso que eu estou falando. E eu estou falando isso porque hoje alguém falou sobre isso. Por isso que eu estou dizendo aqui. É a maneira da gente entender fácil o que está acontecendo. Se Amós fosse hoje, na linguagem de hoje, Amós aqui está sendo chamado de conspirador. Os desigrejados são conspiradores. Para o sistema vigente de igreja de 4 paredes, nós somos conspiradores. Eu estou falando a linguagem que é falada. Então, na linguagem que é falada aí fora, é o que eu estou citando para todo mundo poder entender. Presta atenção. Amós conspira contra ti, está dizendo para Jeroboão. No seio da casa de Israel, quer dizer, no meio da casa de Israel. A terra não pode mais suportar todas as suas palavras. Incomoda. Porque assim disse Amós: Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportado para longe da sua terra. Presta atenção. Eu tenho que falar a linguagem que o povo entende. Eu estou aqui para ser entendida. E a linguagem é essa. Quem sai das instituições é chamado de desigrejado. Quem nega a instituição é chamado de desigrejado. E é esse povo que eu estou falando. Por que estão desigrejados? Foi o que o pastor Daniel falou hoje. Porque já não aguenta mais ouvir o que ouve dentro das 4 paredes. Por isso está tendo essa debandada de gente das igrejas. E são de todas, não é de uma só, é de todas. Amazias disse então a Amós: vidente, vai, foge para a terra de Judá,
come lá o teu pão e profetiza lá. Chama ele de vidente. Mas em Betel não podes mais profetizar, porque é santuário do rei, um templo do reino. É santuário do rei. De que rei? Jeroboão. Um templo do reino. Eu vou traduzir isso aqui no nosso dia de hoje. Vou traduzir para você ouvir. Esse homem que está ganhando poder aí, que disse que o Farsal era o chefe dos desigrejados, prometeu algum tempo atrás que ia acabar com os desigrejados. E ele está tomando poder para isso. Certo? Ele está tomando poder para isso. Quem é o desigrejado? É todo aquele que vai contra o sistema. É todo aquele que tem Jesus Cristo aqui dentro da sua alma, que vive através da palavra de Deus. Esse é o que eles chamam de desigrejado. Tá entendendo? Se eles chamam assim, eu sou com muito orgulho. E esse povo que eles chamam de desigrejados, é o povo que está trazendo a palavra como está escrita. Simples assim. E esse povo vai ser perseguido por um homem como esse aí. Entendeu? Exatamente. Ele está lutando contra a obra de Deus e Deus o julgará. Exatamente. Mas nós podemos alertar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito aqui. Olha o que Amazias falou para Amós. É o que esse homem vai fazer. Vocês que são desigrejados não vão falar mais na internet. Irmãos, tá ficando nítido. Está ficando nítido. Exatamente, Charles. Sai dela, povo meu. Tá nítido e patente aos nossos olhos. Nítido e patente. Olha aqui, em Betel não podes mais profetizar. Está chegando a hora deles falarem. Na internet vocês não podem mais falar. Porque é santuário do rei. É lugar do rei. É lugar do sistema. Um templo do reino. É o templo do sistema. Irmãos, pode aguardar. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Amós respondeu e disse a Amazias: não sou um profeta, nem filho de profeta. Eu sou vaqueiro e cultivador de sicômoros. Lembra que eu falei que era agricultor e criava animais? Entenderam? Tá aqui, irmãos. Quem somos nós? Nada. Eu tenho teologia e os outros irmãos, alguns irmãos desigrejados, né? Tô falando que eles chamam a gente, né? Tem teologia, mas já deixaram a teologia. Já pregam pelo Espírito Santo. Quem sou eu na fila do pão, né? Nada. Nada e nem ninguém. Mas eu tô aqui dando minha cara a tapa. Trazendo a palavra de Deus como ela é. Irmão, eu não tenho medo de comedor de arroz e feijão nenhum. O que Deus me colocou aqui foi para defender a palavra. Defender não, pregar a palavra, porque a palavra não precisa de defesa. Ela é a defesa própria. Eu estou aqui para animar o povo de Deus para a vida eterna. Foi para isso que Deus me chamou. Eu lembro bem o dia em que uma determinada pessoa fazia o maior fuzuê na internet, deixava todo mundo maluco. E um dia eu escutando aquela live, e o Senhor falou para mim: você precisa pregar esperança para o meu povo, você precisa pregar alegria para o meu povo. E foi aí que eu comecei. Foi para trazer alegria, a alegria da salvação. A alegria do Senhor é a nossa força, foi por isso que eu estou aqui. E esse versículo o Senhor me colocou firme no meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente, pastor. Eles esqueceram que a igreja não é do homem, sim de Jesus. E a igreja que está se levantando hoje é a igreja invisível de Jesus Cristo de Nazaré. Ela não tem placa. Ela tem almas. Entendeu? Essa igreja tem almas. Ela não é constituída de placa e muito menos constituída de paredes. A parede dessa igreja é o nosso coração.
Olha agora, vou ler de novo. Não sou um profeta, nem filho de profeta. Eu sou um vaqueiro e cultivador de sicômoros. Vou falar por mim. Eu não sou profeta, não sou filho de profeta. Eu sou uma artesã. Que fui 30 anos professora de música e hoje sou uma artesã. Mas Yahvé tirou-me de junto do rebanho. E Yahvé me disse, vai, profetiza meu povo Israel. E agora ouve a palavra de Yahvé. Olha o que ele fala para Amazias. Tu dizes, não profetizarás contra Israel. E não ensinarás contra a casa de Judá. Não vaticinarás contra a casa de Isaque. Desculpa. Por isso assim disse Yahvé. Tua mulher se prostituirá na cidade. Olha o que Deus mandou falar para Amazias. Tua mulher se prostituirá na cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão pela espada. A tua terra será dividida com trena. E tu morrerás em terra impura. Israel será deportado para longe de sua terra. E assim continua. Deportados para longe de sua terra. Esperando o reino milenar de Jesus Cristo. Para que todos voltem para Jerusalém. Todos voltem para Israel. Meus irmãos, nós estamos vendo nitidamente o que está acontecendo. Só um que não quer ver para não enxergar o que está acontecendo. Hoje foi um dia crucial. Hoje foi um dia que eu tremi na base. Exatamente, Charles, é separação do joio e do trigo. Está sendo separado assim de uma forma tremenda, tremenda, tremenda. Irmãos, prestem bastante atenção. Fiquem alertas. O quinto selo é o selo da perseguição. Jesus disse que nós não iríamos ser perseguidos com os de fora. Seríamos perseguidos com os de dentro. Hoje uma irmã me mandou sobre aquela passagem de Mateus, né, que diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, né? Vai ser irmão contra irmão, é aquela coisa toda. O que é isso? A palavra de Deus, ela é contra esse mundo. Nós vivemos na contramão do mundo. E está chegando o momento agora que aqueles que vivem da contramão do mundo, que não pertencem a esse sistema, vão ser perseguidos. Por quê? Por homens como esse homem que se levantou hoje, dizendo que o Espírito Santo falou com ele. E em seguida, ele fala quem realmente falou com ele. Para ele fazer todo o furdúncio que ele fez. Não sou... Presta atenção, não tenho nada a ver com política. Não só observo o movimento. Nem votar eu voto mais. Mas eu fico observando os movimentos do anticristo. Eu fico observando os movimentos desse homem que diz que é o maior pastor do Brasil. Né? Eu não tenho medo de... Aí o senhor já está julgando? Não, não estou julgando. Estou falando aquilo que nós estamos vendo. Tá aí para todo mundo ver. Julgar é você julgar aquilo que você não conhece. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu vi hoje. Irmãos, prestem atenção. Vai sair daí a perseguição na nossa terra, vai sair daí. Posso estar enganada. Posso estar totalmente enganada. Eu espero estar. Entendeu? Exatamente, olha os frutos. Gálatas 5 passou de longe dele. Ele tem todas as qualidades do iníquo. Arrogante, presunçoso, faz intriga entre os homens, falso, traidor, fofoqueiro. Todas essas qualidades estão em cima deste homem. O que dirá que tem mais? Que tem aí por trás, como disse uma irmã. Irmã Ruth, será que não tem coisa muito mais por trás? E esse homem agiu desse jeito com pressão também? Para não vir à tona mais coisa? Tudo pode ser.
A Bíblia fala que quando Jesus veio, amarrou o valente para o evangelho ser pregado para os gentios, e agora estamos vendo ele agindo na religião, política e economia. Exato. E nisso tudo, presta atenção. Sonhos e filhoteria defeitos, é verdade, defeitos, mas para eles isso é qualidade. Na cabeça doente deles é qualidade. Quanto mais eles forem assim, mais eles se prevalecem, entendeu? Mais eles se prevalecem. Mas mostrando o que o pastor falou aqui agora, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Jesus amarrou, exatamente, o Espírito do Anticristo. Jesus amarrou o valente. 2000 anos o evangelho vem sendo pregado. Tá chegando a hora de desamarrar o valente. Exatamente, Charles, é isso aí mesmo, é a loja M. Loja M. A hora do valente ser desamarrado tá chegando. Tá chegando. E eles vão ter força por pouco tempo, mas vão ter. Tanto que lá em Daniel diz, né? Daniel diz que ele vai vencer o poder do povo santo. E digo para vocês, eu não tenho medo de dizer, eu posso até estar errada, mas de tudo aquilo que eu vi hoje, esse homem, ele representa o falso profeta dentro das terras tupiniquins. Ele representa o homem que vai enfrentar aquilo que ele chama de desigrejado. Ele vai enfrentar todos aqueles que forem contra o sistema que ele opera. E te digo, esse homem é mais forte que todos os políticos juntos. Parece que não. Através da religião, ele é peça-chave para segurar um povo na ignorância. Entendeu? Mas com isso tudo, Deus está mostrando a palavra dele. Deus está mostrando o que está acontecendo. Deus está colocando para fora tudo que estava no oculto. Por isso você precisa ter visão de águia, você precisa abrir a tua cabeça, você precisa entender o que está acontecendo. Para você não cair na esparrela. Para você não se deixar dominar pela marca da besta, com medo que você pereça. Boa noite, Maris. Com Pedro, o Senhor não vai deixar ninguém perecer. Entendeu? Lembra que todos os deuses foram desbancados e viraram mitos, e agora estamos no ressurgimento desses deuses antigos, voltando através da música, exatamente, e muitos templos sendo levados a Satã, levantados a Satã. Exatamente, pastor, é isso aí. Agora é o tempo deles. Minha filha falou, mãe, não tem ninguém que vá para cima de um troço desse. Falei, não é tempo. Eles estão como se estivesse com um véu na frente. Eles não têm força para falar sim e nem não. Eles aceitam tudo como se estivessem dormindo. Por quê? Porque o tempo deles chegou. O tempo do iníquo levantar chegou. Infelizmente, irmãos, digo para você. Você acha que eu tenho alegria de ver esse homem fazer o que ele faz? Tenho não. Deus já falou com a minha vida pela boca desse homem. Se você quiser saber. Deus já usou esse homem para falar com a minha vida. É uma pena. Um homem que tem um poder de oratória tremendo. Um homem que fala a Bíblia de cor pulado e salteado. Ele sabe a Bíblia inteirinha de cor. Um homem que conhece a palavra de Deus de cabo a rabo. Ele conhece tudo. Que quisesse um de nós ter o conhecimento que ele tem. Só que ele usou esse conhecimento como Salomão. Exatamente. Deus falou já muito na minha vida com esse homem. Exatamente, estão com o espírito do erro. Eles venderam o seu direito de primogenitura. Eles venderam para o sistema o seu direito de primogenitura. Entendeu? No início de todos, tudo eles são crentes de verdade. Deus usa. De repente o diabo vai oferecendo, né? Vai oferecendo pratos do poder, né? Um pratinho de ferro hoje, né? Ele aceita. Um pratinho de cobre amanhã, ele aceita. Um pratinho de bronze amanhã, ele aceita. Um pratinho de prata.
Um pratinho de ouro, daqui a pouco vem as pedras preciosas. Daqui a pouco vem as pedras preciosas. Daqui a pouco ele já está que não tem, ele precisa do poder. Ele precisa estar acima de tudo, subjugando a todos. Entendeu? Aí, igual a internet, feita para uma coisa, mas usada para o mal. Exatamente. Mas louvado seja Deus, usada para nos alertar. Exatamente, Charles, Mamon em primeiro lugar. Exatamente isso. A guerra começa por conta da venda da primogenitura. Exato. Eles venderam o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Exateologia da prosperidade. Irmãos, eu sou sincero, acho lindo estudar, né? Eu não gosto dessa palavra teologia, não, porque estudar Deus, ninguém estuda Deus, ninguém, sabe? Você pode estudar a palavra de Deus, entender o que Deus quer dizer, mas colocar esse nome, eu acho um nome muito presunçoso, sabe? Eu acho um nome muito presunçoso. Mas, né? Então, eu louvo o Senhor, porque eu não sou nada e nem ninguém, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos alertado, tem dado coragem e força para estar aqui. Irmãos, presta atenção. É doutrina da prosperidade, exatamente, doutrina da prosperidade. Presta atenção no que eu vou dizer. Nesse momento, nós precisamos ficar alertas. Lembra da história que eu contei para vocês? Quando eu era criança, tinha um pastor na minha igreja, o pastor Wagner. Ele contava uma... Eu não lembro como é que chamava antigamente, o pastor deve saber como é que chama. Tipo parábola, né? Era uma parábola, ele contava, tinha um outro nome que eles davam, eu não lembro agora qual que é. Tinha um menininho na igreja, e esse menininho, o pastor ficou invocado com ele, porque todo dia que ia orar, ele fechava um olhinho e deixava o outro aberto, né? Aí, quando foi um belo dia, o pastor chegou e falou assim, escuta, me conta uma coisa, por que você, quando nós vamos orar, você fecha um olho e abre o outro? Ele falou, pastor, o senhor não disse que é para a gente vigiar e orar? Então, eu tenho 2 olhos, com um olho eu vigio e com o outro eu oro. Então, nós estamos na hora de, com o olho, vigiar. Estar com o olho nas notícias e o olho na palavra de Deus. Vendo aquilo que nós temos que fazer. Entenderam? É momento de vigilância total. Momento de nós estarmos alertas, nós estarmos, sabe, firmes e fortes para resistir Satanás, porque ele está vindo com fúria e sabe que tem pouco tempo. Entendeu? Meu irmão, segura firme nas mãos de Jesus, porque o tranco vai ser forte, mas o Senhor vai nos tirar por cima. Entendeu? Eu hoje ouvi uma coisa muito interessante, mas eu vou deixar para comentar amanhã. Eu lembrei agora, mas eu já estou no final, eu não quero perder o que nós falamos aqui. Mas me lembra da manhã eu comentar sobre os 144 mil selados. Faz eu lembrar amanhã, por favor, sobre os 144 mil selados e aqueles que estão diante do Cordeiro. Me ajuda a lembrar amanhã de eu falar sobre isso. É o que eu queria ter falado no início da live, mas eu fiquei tão como é que diz? Tô tão espantada com o que eu vi hoje que não dava para falar. Mas amanhã, em nome de Jesus, eu vou falar. Tá? É um entendimento maravilhoso, maravilhoso. Efésios 6:10, a armadura do Senhor, exatamente, a armadura do Criador. Você vai falar amanhã lá no estudo? Então, porque eu escutei hoje um entendimento tremendo, tremendo, tremendo. Vou dizer que tá certo? Não sei, mas tem tudo a ver, tem tudo a ver. A irmã Eucaires, eu vou falar, vou falar, já falei. Vamos lá. A irmã Eucaires, ela disse o seguinte, que os 144 mil selados
certo? Vamos lá para Apocalipse, né? Vamos lá para Apocalipse. Gente, não é meu entendimento, hein? Não é o meu entendimento, é o entendimento dela, tá bom? Mas eu vou passar para vocês para a gente pensar junto, né? Pra gente pensar junto. Me chamou muito a atenção. Entendeu? Muito atenção. Olha aqui, ó. Aqui no Apocalipse 7, os fiéis são salvos de perigos eminentes. Aqui fala do selamento às 9h30, Gilda. Amanhã lá no Telegram às 9h30. Presta atenção. Aqui fala dos 144 mil selados. Em seguida, no mesmo capítulo, no versículo 9, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, presta atenção, não é meu entendimento, eu estou trazendo o entendimento da irmã Eucardes, lá da Venezuela. Diz assim, visão dos mártires na glória. Olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, prostrando-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação e graças, honra, força e poder, ao nosso Deus e para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, quem são estes vestidos de vestes brancas? Quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu o sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, qual é o entendimento dela? Os 144 mil são exatamente os 144 mil. Tem gente que fala que é uma totalidade, que é Não, não é. O povo de Deus, enquanto os 144 mil estão sendo selados, o povo de Deus já está diante do Senhor. Entendeu? Isso é antes da ira. Os 144 mil serão selados no meio das trombetas com as taças. Eu estou aqui passando o entendimento dela. Mas é para a gente raciocinar, para a gente pensar. Então ela diz o seguinte, que os 144 mil vão ser selados para passar, esse número é literal, para passar o início da ira, que é nos ais da trombeta, tá? Nos ais da trombeta, mesclado com as taças. Porque nós temos que entender que a última trombeta só é tocada quando a última taça acontecer. Tá entendendo? A última trombeta só será tocada quando a última taça terminar. Entenderam? Os dois ais primeiros estão permeados com as taças da ira. Entenderam? Presta atenção. A grande multidão é outro grupo de pessoas. É a igreja. A grande multidão é a igreja. Entenderam? Aqueles que passaram pela grande tribulação. É o entendimento dela que eu achei assim. A hora que eu ouvi aquilo, meu coração se encheu de alegria. Então, prestem atenção. Raciocinem, pensem, né? Vamos pensar junto, né? Vamos pensar junto. Mas eu achei muito interessante a visão dela quanto a isso. Porque tem um monte de gente que fica divagando. Não, os 144 mil é o número de totalidade do povo que vai ficar aqui. Não, irmãos. 144 mil são das 12 tribos de Israel. É o tempo do povo judeu. É o tempo deles. É o tempo deles. A igreja vai estar aqui, ó.
Isso aqui vai ser no meio das trombetas. A igreja não vai passar pela ira. Vai passar pela grande tribulação, mas a ira não. Aí, aonde que eu fui cair, o vídeo que eu fui cair do Baruque. É um rabino messiânico lá de Israel. E ele falando a mesma coisa. Ele falando a mesma coisa, que nós não passaremos a ira. A igreja não passa a ira. E o Israel convertido em Jesus Cristo é a igreja também. Os 144 mil são aqueles que vão aceitar Jesus. Presta atenção. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Ia falar amanhã, mas ficou para hoje, né? Então vamos lá. E com isso a gente vai se alegrando, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Firmes até a volta de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos diante da Tua presença, te agradecendo, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos dá a direção a ser tomada. O Senhor está nos mostrando aquilo que já está aí, aquilo que já está vindo de encontro ao teu povo. Nos ajuda a enfrentar. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes contigo. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra. Nos ajuda a compreender. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Guarda, Senhor, os teus filhos, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Não nos desampara, não nos desampara. Vem ser conosco, Senhor. Dá-nos discernimento da tua palavra, dá-nos visão da águia. Nós precisamos. Abençoa todos. Guarda-nos nessa noite, Pai. Eu te peço no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Hoje eu estou bem cansada mesmo, tá? Até que eu falei demais, né? Falei demais, mas eu estou bem cansada. Mas que o Pai abençoe a todos e se o Senhor assim permitir, estaremos juntos amanhã, outra vez, trazendo a palavra do Senhor. Meditem no que eu falei. Leiam 7 de Apocalipse. Leiam. Leiam, nós precisamos ler a Bíblia. Presta atenção. Lê a palavra. Tá? A nossa candeia precisa estar cheia da palavra do Senhor. Tá? Nós precisamos ouvir, ler e entender. Fiquem na graça do soberano, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Até amanhã cedo lá no Telegram, em nome de Jesus, 9h30. Amém? Amém.